estamos vivendo na cidade um momento político, no mínimo interessante, para não dizer um momento político extremamente desafiador. É uma composição nova da Câmara de Vereadores, vereadores de primeiro mandato, uma boa quantia de vereadores de primeiro mandato, vereadores mais antigos, eu no meu segundo mandato, cada um com as suas práticas, cada um com as suas posturas. Mas o momento atual, nos últimos 20 dias, no último mês, é um momento de muita reflexão para todos nós aqui. Para os vereadores que se colocam à disposição de defender o governo de toda e qualquer maneira, os vereadores que se posicionam de maneira crítica, consciente, contrária aos equívocos do governo. Ninguém é oposição para criticar o que é bom, é oposição para dizer o que está errado, para que a cidade melhore. E a sociedade, que precisa nos acompanhar, precisa saber a posição de cada um de nós e precisa entender como cada um de nós se posiciona aqui. E existe uma diferença fundamental, né? Eu tive aqui a tarefa, me encaminhada pelos vereadores da bancada do bloco de oposição, de assumir a liderança desse bloco. E desde o início, eu tenho dito que nós precisamos reunir um conjunto de pautas, eixos, que nos unam, que nos deem condições de discutir a cidade e de encaminhar na nossa luta legislativa aqui, no dia a dia, com nossos requerimentos, com nossas indicações, com nossos projetos de lei, com as nossas posturas aqui nas votações, para desenvolver a cidade, para melhorar a vida das pessoas e para melhorar o ambiente da política na cidade. Por quê? Porque se a oposição não se posiciona dessa forma, não constrói dessa forma, com ideias, com propostas, com posições, ela fica refém de o tempo todo ser diminuída, ser pequena, ficar condenada a ser derrotada por ser minoria, com os encantos que o governo tem. Então nós estamos chegando num momento em que a sociedade vai começar a perceber como que os vereadores se posicionam. Os jornais já estão dizendo, né? O governo loteia os seus espaços, o governo divide secretarias, o governo distribui cargos. Não estou dizendo que isso é crime, não. Estou dizendo que isso é crime, não. O que eu estou dizendo é que a gente está discutindo aqui a legitimidade de um lado e a legitimidade de outro. Eu acredito que é muito mais legítimo que a gente construa a cidade em torno de ideias, e não que a gente diminua a gestão pública em torno de voto conquistado para vereador A ou B. Então, o que é importante agora? Que a gente defina um esboço dos eixos que possam unificar a bancada aqui de oposição e que a gente comece a pontuar conceitualmente a atuação do parlamento. Para que não aconteça, e daqui a pouco nós vamos votar alguns requerimentos aqui importantes, que vereadores utilizem da tribuna e da possibilidade de estar na oposição ou de estar no governo para fazer leilão, para se valorizar, para valorizar o passe. Isso é muito ruim para a política, para a cidade, para a Câmara, para nós e para a sociedade por consequência. Então, alguns eixos aqui importantes que eu vou ler, presidente, nesse tempo aqui que me resta. Fortalecer o serviço público, denunciando o passivo que o prefeito tem com o servidor da administração municipal, apontar as possíveis improbidades administrativas e atos ilegais, lutando por direitos do servidor e condições de trabalho para que eles atuem nas mais diversas áreas das políticas públicas, combater as perseguições, os revanchismos e o assédio moral, lutando junto com o servidor para a garantia do direito à manifestação e à greve. Enfrentar o autoritarismo e o centralismo do governo. Quanto mais participação, mais transparência. Dialogar e dar voz aos setores da sociedade ignorados e afrontados. Os sindicatos são uns desses setores. Chamá-los a construir alternativas políticas e alternativas de gestão. Denunciar equívocos na gestão do governo que comprometam a garantia da saúde pública para o macaense. Cobrar a realização dos exames, o bom funcionamento dos postos de saúde, a disponibilidade de remédios e a organização e transparência nas filas de consultas. Controlar as licitações, execução orçamentária, preços de produtos e serviços e cobrar a prestação de contas da Secretaria de Saúde. Defender a educação e a cultura como direitos de cidadania,
Denunciar a terceirização ou partidarização da gestão dessas duas pastas, que está entregando e lavando as mãos. Buscar o diálogo com profissionais da educação para debater formas de enfrentar a violência nas escolas, indisciplina e a evasão escolar por desinteresse dos estudantes, fruto da falta de estrutura adequada das escolas que sejam mais atrativas para os estudantes. Cobrar que as políticas públicas de cultura cheguem aos bairros e denunciar a diminuição dos espaços de formação, como a escola de dança, de teatro e de música, e exigir mais participação da classe artística. Cobrar investimento público prioritário nas políticas que visam diminuir as desigualdades e injustiças sociais. Denunciar a falta de equipamentos, corpo técnico e condições para o correto tratamento da população em situação de rua. A elaboração e execução de políticas para a juventude, para as mulheres, para os idosos, pessoas com deficiência e as minorias. Atuar para propor ações de governo que tenham como resultado a geração de oportunidades de emprego, renda e por alternativas econômicas, destacando a infraestrutura para a indústria do petróleo e denunciando os baixos orçamentos e condições de investimento na agricultura familiar, turismo, pesca e demais alternativas. Atuar para superar a operadora única do transporte público, o monopólio, e cobrar transparência e controle nos contratos e repasses dos subsídios do preço da passagem. Denunciar a situação precária dos terminais para que o governo tome providências. Acompanhar, cobrar posição e denunciar à sociedade as relações conturbadas nas ações de saneamento com o Odebrecht, relação que é alvo de intensa investigação do Ministério Público e da Justiça Federal. Denunciar as condições da região serrana, identificar e cobrar ações na Serra que sofre com abandono e a ausência de políticas públicas e atenção do governo municipal e estadual. Debater, propor e cobrar políticas para a juventude da Serra, vítimas do aumento do tráfico de drogas, como as daqui também, lutar por mais seguranças, a manutenção e a reforma de estradas. E o 10º ponto, presidente, é fortalecer a independência e autonomia do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, atuando na fiscalização, requerendo informações, acompanhando publicações, nomeações, editais e contratos, e propor comissões de investigação sobre políticas públicas mal executadas e desvios de contratos. Questionar a banalização dos pedidos de urgência em projetos de gestão, projetos encaminhados pelo governo. Cobrar prazos e análises técnicas de acordo com o nosso regimento, para dar à sociedade a garantia de participação, interferência nos debates das leis que são discutidas aqui, além de qualificar o trabalho legislativo. Para concluir, presidente, a última frase aqui é que com esses eixos que esboçam o início aqui de trabalho coletivo da oposição, eu tenho certeza que a gente supera o raso pacto político daquela música famosa que é dar um pedacinho para cada esquema e ficar tudo bem no voto na Câmara. Isso a gente aqui, enquanto oposição, vai enfrentar, vai denunciar e vai sempre afirmar que é muito ruim o governo se rebaixar para distribuir carguinho para cada vereador para ter voto aqui, porque demonstra o esgotamento, o encerramento, o fim de um projeto político que não diz por que veio e que não tem programa, que a gente está começando a esboçar coletivamente aqui. Então, eu queria agradecer aos vereadores da oposição pela colaboração e queria que vocês avaliassem esse material que eu entreguei para cada um, para a gente adequar e ir caminhando juntos na melhoria da cidade.